Olá, meu nome é Caroline Costa. Eu vim aqui fazer uma palestra sobre biblioterapia gamificada, novos caminhos entre a literatura, a terapia e a inovação. É, eu sou professora formada em letras, pedagogia, arte e terapia, educação à distância, e a minha maior paixão realmente é esse universo da arte de um modo geral, principalmente nessa questão com a escrita. E sou tutora também da Uniswan desde 2018 e estou aqui muito feliz em participar com vocês de mais esse semestre, trazendo um pouco de conhecimento e partilhando um pouco sobre um tema que eu realmente sou apaixonada, que a gente vai conhecer aqui ao longo dos nossos próximos momentos. Alguém aqui já ouviu falar sobre biblioterapia? Nesse encontro, a gente vai saber um pouco sobre compreender o conceito da biblioterapia de desenvolvimento, identificar os efeitos que ela provoca na gente, entender o conceito de biblioterapia gamificada, explorar exemplos práticos para que a gente entenda melhor como que funciona isso aqui, não só na teoria, mas como vocês podem até aplicar na vida pessoal de vocês e na vida profissional também. E gente, o que é biblioterapia de desenvolvimento? Biblioterapia, de um modo geral, é o conceito de que entende que o texto ele pode ser terapêutico, a leitura é terapêutica. Só que nós passamos muitas vezes pelas experiências da leitura nas escolas e a gente não se dá conta, de repente, do modo como foi ensinado, né, entre aspas, como foi essa vivência com a leitura, de compreender o que ela faz terapeuticamente na gente, o quanto que ela nos desenvolve como pessoas. A gente escuta muito que leitura é bom, mas bom para quê? Se diante de um mundo muito mais atrativo de cores, de vídeos, de tanta coisa, tanto excesso de informação de todos os lados, por que leitura vai realmente ser bom para mim? E aí é o que a gente vai ver um pouco aqui. A leitura ela é terapêutica porque ela desenvolve na gente, para vocês terem uma ideia até de falar do que ela desenvolve, né? O neurocientista, uma vez, ele mapeou todo o cérebro e eles pediram para que uma pessoa realizasse uma leitura. Todas as áreas do cérebro são acesas e são acionadas e utilizadas quando a gente lê. Porque, por exemplo, se você vai ver um filme, você já tem a imagem pronta, você já tem a voz dos personagens, você já vai sentir tanta coisa ali que até se assemelha em algum dos processos da biblioterapia. Mas o que você faz quando você lê um texto? Quando você lê um texto, você cria junto com o autor. Então, se cada pessoa que estiver assistindo aqui essa palestra e eu ler um trecho de um livro, cada um vai criar de um jeito, porque quando eu falar praia, cada um vai ver uma praia. Quando eu falar você está num cenário especial com a pessoa que você ama, você vai ser levado para um movimento diferente para cada pessoa. Então, automaticamente, o que está dentro da leitura se conecta com a sua criação. Você está criando, você não está só conhecendo palavras novas, nem está tendo somente. Quando eu falo somente, é quase que uma ironia, né? A gente vai lidar com pessoas que a gente vai viver aqui nessa existência. E a gente vai conhecer muitas pessoas interessantes. Agora, imagina você se sentar com pessoas de diferentes partes do mundo e ouvir o que elas têm a dizer. Olha o leque de oportunidades que você tem de estar sentado, entre aspas, de estar em contato, entre aspas, com pessoas das mais variadas etnias, mais variadas sabedorias, que viveram em diferentes momentos da história, e você vai conseguir fazer essa viagem com eles. Mas fazendo essa viagem, levando você com eles. Então, a biblioterapia, ela é uma prática que mostra que a leitura, ela é terapêutica por processos realmente que existem dentro da psicanálise. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre isso para vocês. Então, crescimento pessoal estimula o autoconhecimento e a reflexão sobre questões pessoais. Vamos dar um exemplo aqui prático, que eu gosto muito de trazer coisas para que a gente realmente veja que, nossa, ela não está falando coisas que não têm a ver com a gente. Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que esteja vivenciando uma relação tóxica, uma relação afetiva tóxica. Quando ela está dentro dessa situação, dificilmente ela vai perceber, porque se ela percebesse, se ela tivesse um autoconhecimento e um autoamor, automaticamente ela não estaria numa relação destrutiva.
Só que quando ela está dentro dessa situação, ela tem dificuldade de perceber, porque ela já está envolvida por tantos processos que muitas das vezes a gente leva um tempo para poder identificar. Agora, se essa pessoa tem a oportunidade de ler, por exemplo, o livro Teto para Dois, é uma história ficcional que a personagem Tiffany está imersa em uma situação em que ela só percebe que ela estava vivendo uma relação tóxica com Justin meses depois, porque aqueles amigos dela não deram conta de dizer para ela o quanto que ela estava vivendo uma relação abusiva, submissa. Só que se a gente volta para a gente, se nós que estamos vivenciando uma relação dessa e a gente se dá dentro desse universo da leitura da Tiffany, a gente começa a linkar com a nossa própria história. E aí que o livro é terapeuta, porque existe um processo chamado identificação. A gente se identifica por uma fala de um personagem, a gente se identifica por um cenário, pelo contexto que ele está vivendo. E ali já não é mais um amigo nosso que fale para a gente, nossa, sai fora dessa situação. A gente está ali com o livro como terapeuta, porque é você que vai ter uma percepção do seu lado inconsciente e trazer para a consciência. Muito importante também falar sobre essa questão do consciente e do inconsciente. Inconsciente é aquilo que a gente não consegue acessar facilmente, porque está no nosso campo do nosso inconsciente. E consciência é aquilo que a gente toma consciência, que a gente traz para o campo da nossa enxerguei, percebi. E depois, às vezes, a gente percebe coisas que a gente fica assim, nossa, como é que eu levei tanto tempo para identificar um traço de uma pessoa que não estava me fazendo bem, uma carreira que a gente não estava caminhando para um lugar e que foi uma escolha que realmente não foi nossa, foi por influência de outras pessoas. Então, o livro ele nos dá autoconhecimento por isso, por um processo de identificação, porque a gente percebe algo que estava na nossa camada do inconsciente. Ele pode fazer isso de uma situação atual e acionar um repertório. Vou dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de exemplos. Nossa, eu vivenciei uma situação trágica na minha infância que eu esqueci no campo do consciente, mas ela me bloqueia de gravar vídeos, me bloqueia de me expressar facilmente com outras pessoas. Um livro pode curar algo que você tenha vivenciado de uma situação que te trouxe um bloqueio emocional de 20 anos atrás. E você passa por todos esses processos sem se dar conta. Olha que coisa bonita. Você não precisou estudar psicanálise, psicologia. Você precisou só experienciar a vivência de se sentar e ler uma história. Ela já foi o suficiente para poder despertar para outras coisas. Eu tenho uma pessoa muito próxima minha que lida com traumas muito grandes, de violências, grandes mesmo, sabe, gente, na infância. E essa pessoa, ela se esconde e ela tem bloqueios de gravar vídeos. Ela consegue se comunicar com um ambiente que ela se sinta segura. Mas o ambiente da internet, por exemplo, ela se sente medo de ser julgada, essa pessoa sente medo de ser exposta. E aí ela participou de uma sessão de biblioterapia comigo. E era o tema ressignificar. E eu trouxe vários trechos dentro da literatura de como a gente pode ressignificar uma situação. Porque pense, a gente não pode mudar o passado. O que a gente pode é mudar o sentido que a gente atribui àquele passado. E essa pessoa fez isso nessa experiência terapêutica, porque ali naquele espaço não só tem os livros lidos, e sim as impressões que cada um teve. E nisso, partilhando histórias com outros participantes, ela conseguiu se curar desse bloqueio de gravar vídeos. Só que ela fez tudo isso no campo do inconsciente. E aí, conversando, ela pensou: realmente eu me inscrevi em vários cursos, eu vi várias situações que eu estava vivenciando e eu não conseguia. Tá, eu entendi que eu tenho bloqueios, mas eu não sei o porquê que eu tenho bloqueios. E aí, numa sessão de leitura biblioterapêutica, uma experiência em que ela teve com acessos ao inconsciente dela, ela conseguiu desbloquear e se desempenhar bem. Está gravando cursos e está gravando vídeos, quer dizer, nas redes sociais dela, e conseguiu mudar esse bloqueio simplesmente por um autoconhecimento, uma reflexão sobre uma questão pessoal que destravou a vida dela e fez com que ela curasse daquela ferida.
Com isso, o livro também desenvolve, a biblioterapia também desenvolve habilidades sociais, né? Eu estou aqui falando para pessoas que estão em diferentes carreiras aqui na Uniswan. E aí, essas pessoas não precisam pensar que essa aula aqui é sobre estudantes de pedagogia e nem sobre estudantes somente de letras. A linguagem, o campo da linguagem, o modo como nós temos o nosso desenvolvimento pessoal, ele afeta todas as áreas. Quem tiver aqui na área de administração, a biblioterapia está dentro do ambiente corporativo, porque quando você estimula a criatividade dentro de uma leitura, você consegue fazer com que a equipe se entenda melhor, e quando a gente se entende melhor, a gente entende melhor o nosso papel profissional também. Se uma pessoa está aqui comigo, nossa, eu estou fazendo direito, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque direito é análise na complexidade humana. E se a gente ficar só no campo da teoria e esquecer da prática, a gente acaba não se desenvolvendo bem. Se direito, por exemplo, fosse só leis, existiria a IA que daria conta, ela analisaria tudo, as leis já estariam ali, não precisaria de alguém com um olhar humano para poder destrinchar, para poder unir sim a competência técnica, mas unir também a competência humana. E até interessante eu ter lembrado de falar de IA aqui, né? O que sobra, já que a tecnologia está fazendo tanta coisa para a gente? Sabe o que sobra, gente? Ser humano. Só que se a gente deixar que a tecnologia, que por sinal eu amo e acho que ela pode ser uma engrenagem muito boa na nossa vida, se a gente não utilizar ela para poder fazer uma tabelinha, a gente esquece do nosso papel, a gente sente um imenso vazio, porque a gente sente que nós não estamos fazendo sentido estar aqui. E a biblioterapia, que é texto como terapeuta, atividades de leitura de diferentes obras, tanto de um livro de autoajuda, quanto um livro de Machado de Assis, quanto de um Antônio Damasio, que cumpre falar sobre filosofia e as linguagens, a nossa mente como está atualmente. É texto, gente, é literatura, é a leitura de diferentes formas, como Marta Medeiros, como Crônicas, como Clarice Lispector, que vai nos preencher, porque ela vai curar a gente de vários bloqueios, vai fazer com que a gente se sinta melhor, vai estimular o nosso cognitivo. Passar o dia inteiro fugindo da nossa existência, a gente anestesia a nossa existência para o humano. Então, a gente vai estar, por exemplo, passar aqui. Se nós passarmos o dia inteiro vendo notícias, tiros, mortes, violência, desgraças de todos os lados, a gente está anestesiando o nosso cérebro para o humano e deixando de ser humano. Porque aí, quando alguém precisar da gente, nós não vamos nos importar com aquela situação. E hoje eu assisti a uma palestra do Daniel Goleman, que ele fala sobre as diferentes formas de empatia. Então, empatia não é só eu sentir com o outro ou sentir o que o outro. Eu posso estar sentindo que o outro está num tremendo sofrimento e eu posso não me importar com isso. E ele coloca que a maioria das pessoas que são até processadas ou têm um fracasso na profissão delas é que elas esqueceram de se importar com o outro. Caramba, nós temos aí formação de pedagogos, formação de RH, formação das diferentes profissões. E essas pessoas têm uma competência técnica incrível. Elas conhecem da profissão delas. E elas vão lá para se integrar em equipe. O que acontece quando elas estão nessa equipe? Se elas não forem humanas, se elas estarem falando, mas na hora que alguém trouxer algo importante, elas simplesmente não se importarem, elas não foram humanos, porque humano é servir, humano é crescer junto com o outro. Nós somos seres da natureza, e a natureza, ela serve ao outro. Como a doutora Ana Beatriz fala, uma macieira não cria uma maçã para consumir a maçã. Ela tem todo um processo de tempo, de nascer, de crescer, de passar por todas as estações. E aí, ela não consome aquela maçã, ela entrega aquilo ali ao outro. Pensem em vocês nas carreiras que vocês estão fazendo, o que vocês estão entregando ao outro. Pensem sobre isso. Passando para o próximo slide. Passando o que é biblioterapia, agora a gente vai ver um pouquinho do que é biblioterapia gamificada. E eu quero que vocês já pensem sobre isso, de como vocês podem integrar
a gamificação na carreira de vocês. A biblioterapia gamificada ela pode ser utilizada em todas as profissões que estão aqui me ouvindo agora. E também no lado pessoal de vocês. Gamificação é você utilizar elementos de jogos em ambientes que não são tradicionais de jogos. Vocês vão ver gamificação como é que se diz? Dentro de diversos aspectos, no campo educacional. Se vocês veem ali um aplicativo que vocês ganham pontos para poder vocês trocarem milhas, isso é uma gamificação. Existe uma cidade que criou uma gamificação em que os radares eletrônicos, se aquela pessoa, o radar é 100, se aquela pessoa passou a 80, se ela está respeitando aquele limite, ela ganha pontuação para poder pagar impostos menores. Nada mais do que justo. Eu tenho uma boa conduta, eu estou representando isso de alguma forma e eu estou sendo pontuado por isso, e com isso eu estou sendo beneficiado de alguma forma. Então, eu, Caroline Costa, em dado momento, que já trabalho com a biblioterapia desde 2018, pensei assim, a biblioterapia, ela trabalha muitos efeitos bons. Mas existem pessoas que têm uma trava, porque eu estou com medo de acessar alguns sentimentos e emoções. Elas não perceberam que biblioterapia não é uma prática utilizada para te causar nenhum dano emocional. Ela é uma prática para te fazer viajar no tempo emocional da sua própria história, revisitar com o entendimento e a percepção que você tem agora e curar as mais diversas feridas e mais diversos bloqueios para que você flua na sua vida. Agora, com a gamificação, eu consigo um ambiente um pouco mais leve, porque a pessoa tem menos resistência. E aí ela consegue trabalhar melhor esses efeitos nela. E aí, com a biblioterapia gamificada, você gera um engajamento, aquela pessoa ela lembra de jogos da infância dela, ela lembra daquele momento assim motivador, quais são minhas missões, quais são os meus desafios. O nosso cérebro ele precisa ser motivado de um modo regulado. Ele não consegue lidar nem com tarefas fáceis demais, bobas, e nem desafiadoras demais. Porque na desafiadora demais, a gente trava. A gente tem até o desamparo aprendido. Nossa, eu estou errando, então eu tenho medo, então eu não quero nem pensar em atividades novas. Agora, quando você usa a acessibilidade, quando você consegue colocar a gamificação dentro de um formato em que aquelas pessoas que estiverem ali jogando, elas se sintam estimuladas, elas esquecem até que elas estão numa atividade terapêutica e elas se entregam àquela atividade. E isso beneficia no desenvolvimento pessoal, no seu modo de integrar a equipe, no modo de entender a si mesmo. Agora eu vou trazer um exemplo prático, fresquinho, porque foi ontem que aconteceu. Ontem eu apresentei no evento Ler, que é o festival do leitor carioca, que recebe milhares de pessoas ao longo de uma semana, e eu trouxe um exemplo prático de uma gamificação com o livro Pequeno Príncipe. E eu contextualizei esse livro porque o Pequeno Príncipe, ele perpassa por diferentes planetas. Nesses planetas existem personagens que são arquétipos, né? Arquétipos são assim, aqueles traços que tanto tem para uma polaridade quanto tem para outra. Então, vamos lá. O arquétipo de um rei. O rei, controle. O rei, submissos. E aí, quem não esteve em algum momento submetendo alguém à sua vontade, à sua opinião, e quem não foi submetido à vontade e à opinião por um poder superior, de um chefe, de uma hierarquia, de paz, e por aí vai. Então, eu percorro ali, eu não, né? O Pequeno Príncipe percorre ali diferentes planetas e ele vai lidar com personagens, com arquétipos de características que todos nós possuímos ali, naquele centro. Todos nós temos ali um centro de um polo, só que a gente pode ir para um polo positivo ou a gente pode ir para um polo negativo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa prestativa. Eu tenho um impulso na minha personalidade para poder ajudar as pessoas. Mas se eu vou para um polo de só ajudar as pessoas e eu esqueço de ajudar a mim, então eu vou e não estou desenvolvendo bem. Eu saí de um equilíbrio de algo que pode ser utilizado a mim. Qual é o polo da preguiça? O polo da preguiça é o polo da disposição, de uma motivação. Se eu souber trabalhar com esses polos, eu posso
mudar o meu estilo de vida. Eu posso utilizar, não, hoje eu não vou usar a polaridade da preguiça, hoje eu vou usar a polaridade da disposição, da vontade de fazer algo. Quando eu faço isso, eu consigo me desenvolver melhor. Eu não posso sair do polo da preguiça para o polo diferente, de um campo diferente. Então, quando eu levo as pessoas para trazer um ambiente terapêutico gamificado com o livro, por exemplo, do Pequeno Príncipe, eu faço essa pessoa percorrer diferentes traços da personalidade dela para que ela faça uma regulação emocional e que ela utilize aqueles traços a favor dela. Dentre desses planetas visitados, a pessoa tem a vaidade, a necessidade de controle, a necessidade de estudar, estudar, estudar e esquecer de colocar aquilo em prática, a possibilidade de se eu estou muito ocupado, ocupada, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas no final das contas aquela ocupação ela é vazia por si só, porque aquela pessoa não está realmente gerindo a vida dela. Nossa, eu amo trabalhar, bacana, eu me divirto trabalhando, ok também, mas não deixa de ser um excesso se você não tiver um espaço para você estar com a sua família, você estar com atividades de lazer, não deixa de ser uma fuga. E aí tem entre outros aspectos que você pode estar olhando para dentro de você quando você percorre uma atividade como essa. Aí eu vou colocar aqui o outro slide. Aqui estou eu, ontem, apresentando essa atividade que eu criei dentro da gamificação com a biblioterapia. Eu criei uma roleta que vocês podem olhar aqui ao fundo, uma coisa um pouquinho coloridinha, que está ali azul, verde, branco. Esses nomes estão catarse, insight, desafio e identificação. Insight é quando você tem uma virada de chave de estilo de vida e uma percepção na sua vida. E a literatura é capaz disso. Catarse é o que você sentiu quando você conheceu essa história. Então, quando eu narrei a história, de repente, da visitação do planeta do bêbado, que é um planeta de fuga, aquela pessoa pode ter um insight, caramba, eu não tenho o vício, de repente, em álcool, mas eu tenho vício em tela, ou eu tenho um vício em consumir, e aí eu entro em desequilíbrio financeiro por conta disso. E aquela pessoa teve um insight, ela trouxe aquilo ali para dentro dela e ela trouxe para o campo racional. Quando eu tiro do inconsciente e eu trago para o consciente, eu posso fazer algo a respeito. Mesmo que seja uma dor, mesmo que seja algo que de início seja desconfortável, mas é um desconforto para que eu possa mexer naquilo e eu possa resolver aquilo de alguma forma em mim. Desafio que foi criado de uma forma de como é que eu posso colocar um plano de ação dentro daquilo que eu percebi em mim e a identificação com o que eu me identifiquei. Assim, quando roda aquela roleta ali, eu dividi em cards, eu criei esse card aqui do Pequeno Príncipe, e vem aqui o identificação. Tirei esse card, né? Foram 3 participantes que foram colocados ali. Dentro desse card você pode colocar, tá aqui, por exemplo, o vaidoso, vem aqui uma pergunta, né? O vaidoso se preocupa apenas com a sua aparência. Como você se sente quando você lida com uma pessoa que só se importa com a aparência? Lembrando aqui que vaidade não é autocuidado. Vaidade é tudo que eu faço porque eu estou vazio de si mesmo, de mim mesmo, e eu quero mostrar para o outro. Tá. Aquela pessoa que é milionária e comprou um carrão. Aquela pessoa é vaidosa? Aí vamos ver. Ela comprou um carrão porque ela quis utilizar aqueles benefícios daquele carrão, porque ela acha que ela merece, porque ela gosta, porque é bacana. Aquela pessoa fez algo para si. Agora, se eu quero comprar um carrão com isso, aquilo, para mostrar para os outros, aquilo é uma vaidade, porque eu nem estou usufruindo daquilo ali, eu não tenho um propósito com aquilo ali. Então, vaidade e autocuidado, essa é a diferença. Então, eu li um card, uma pessoa foi, o participante, ele vai ler. Se ele respondeu curto, de um modo muito assim, sem querer até acessar algumas coisas, ele ganha um card de 1 ponto. Foi a criação aqui desse jogo. Se ele respondeu bem, aprofundado, ele ganha ali os 2 pontos. Agora, se ele tem uma resposta surpreendentemente positiva, ele conseguiu realmente utilizar aquele momento para poder fazer algo terapêutico para ele, aí ele ganha a ficha de 3 pontos.
Esses são elementos de game, pontuação, desafios, missões, e ganha quem no final das rodadas, você escolhe quantas rodadas você vai fazer, você vai e ganha o jogo, você dá uma premiação. Você pode levar isso para uma empresa, e a premiação pode ser um dia de folga, pode ser uma bonificação. Você pode utilizar tantos elementos para poder você utilizar isso. E aí, no ambiente corporativo, a biblioterapia pode utilizar vários tipos de textos que possam, de alguma forma, acionar atividades que essa pessoa pode fazer refletir, e isso pode ser um benefício para a integração da equipe. Tem um texto, por exemplo, que é O Poder da Elegância, da Marta Medeiros, que fala sobre você honrar seus compromissos, você não está em ambiente de fofocas, você ser elegante no seu comportamento, não só em como você se veste, mas na postura que você tem positiva para a vida, em respeitar o outro, em respeitar a si mesmo. E vários ambientes corporativos que eu já levei essa prática, essa pessoa mudou o comportamento por si só, porque ela refletiu, porque ela passou pela atividade de catarse, de identificação e de insight, processo que a leitura permite ao outro. E aí, você poderia fazer um RH, por exemplo, que esteja aqui assistindo. Ele pode preparar a capacitação utilizando IA, utilizando técnicas das mais sofisticadas. Ou você pode utilizar tudo isso e utilizar um momento da biblioterapia de desenvolvimento. E você vai fazer aquele profissional passar por processos terapêuticos sem ele ter tido que fazer terapia tradicional. E esse profissional pode ter internalizado aquela informação. E aí ele não vai só fazer igual um robô. Bom dia, obrigada pela preferência. Ele vai realmente dar um bom dia com vontade. Ele vai realmente se importar com o que ele está entregando ao público. Ele vai se importar que eu vou trabalhar com pessoas de diferentes comportamentos, mas eu posso ser cordial, eu posso ser educado e perceber que o ambiente corporativo eu não tenho que fazer amiguinhos ou ter que me ligar a só aquela pessoa que parece um pouco comigo e formar bolhas. Eu posso lidar com outro que tenha um pensamento diferente, conviver com pensamentos diferentes, lidar com diferentes tipos de públicos e me desenvolver como pessoa, certo? O que podemos levar dessa experiência aqui? Nós podemos utilizar essas aprendizagens da biblioterapia para o desenvolvimento pessoal e profissional. Podemos combinar a literatura da biblioterapia, que é usualmente feita com a gamificação, tornando atividades mais envolventes, ou saber, muito importante, que essa atividade ela não precisa ser feita por um único profissional que tenha uma específica titulação, porque a biblioterapia clínica ela desenvolve processos só para o terapeuta, para o psicólogo. Agora, a de desenvolvimento, qualquer um que faça uma capacitação na área, ela vai poder desenvolver em diferentes espaços. Essa metodologia, ela oferece benefícios significativos. Vocês viram que dentro de um evento ler, eu levei uma roleta em MDF, levei fichas em MDF, não precisei de tantos recursos, de um poder aquisitivo muito grande, de uma tecnologia muito grande, e eu fiz com que os participantes dali, com toda certeza, levem aquelas aprendizagens para a vida toda. Então, a gente pode utilizar recursos e benefícios das mais variadas tecnologias. Se eu tenho IA, se eu tenho um telefone sofisticado, se eu tenho um template sofisticado, um computador de última geração, maravilhoso. Só que a maior sofisticação vai partir de você, sabendo utilizar o uso dessas ferramentas com a humanização, certo? Aqui estão algumas referências bibliográficas e gostaria muito de agradecer a todos que possam estar aqui comigo em outros momentos. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, Escritora Caroline, vocês vão me encontrar na Uniswan, em diferentes cursos, e eu espero que vocês levem essa aprendizagem para a vida de vocês, pessoal e profissional.